Olá, bom dia. Hoje é dia 23 de março de 2026, segunda-feira. Bendito seja o Senhor por nos permitir estarmos juntos novamente para o nosso tempo devocional. O nosso texto encontra-se no Evangelho de Jesus, escrito por São Mateus, capítulo 27, versos 17 a 22, onde lemos: Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o haviam entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri a respeito, ou por respeito, ou com respeito à sua pessoa. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizessem morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei de Jesus chamado Cristo? Seja ele crucificado. Responderam todos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Interessante que nós encontramos ao longo dos livros que compõem a Escritura Sagrada cristã, a Bíblia, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, muitas perguntas bastante inquietantes, perguntas bastante assim complexas, que envolvem respostas bastante trabalhadas e que nem sempre são tão simples e fáceis. No livro de Gênesis, por exemplo, o Senhor pergunta: Adão, onde estás? Depois de haverem cometido a desobediência e pecado contra o Senhor, onde estás? Nós encontramos pessoas sinceras que voltam-se para Deus e perguntam: até quando, Senhor? Até quando? Até quando estarás em silêncio? Até quando não vais nos responder? No Novo Testamento, vimos recentemente nas nossas devocionais o carcereiro perguntar: que devo fazer para ser salvo? E outras perguntas, os discípulos perguntaram a Jesus: será esse o tempo que restaures a glória a Israel, ou o reino a Israel? E aqui temos hoje uma pergunta desses dias da Quaresma, desses dias que antecedem aí a comemoração da ressurreição, da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Essa pergunta feita por Pilatos, depois da decisão daquela turba, daquela multidão, de escolher Barrabás e não a Jesus. Pergunta essa: que farei então de Jesus chamado Cristo? E essa pergunta atravessou os séculos, chegou até nós hoje. E é preciso que se faça essa pergunta: que farei de Jesus chamado Cristo? O que você faz de Jesus chamado Cristo? O que as pessoas fazem de Jesus chamado Cristo até hoje? Há os que desprezam, há os que ignoram. O que eles fazem? Simplesmente são indiferentes, não se importam. Duvidam até que ele tenha sido, de fato, uma figura histórica e que
pudesse corresponder, mesmo que depois tenha sido mistificado pelos seus seguidores. São diferentes, são absolutamente sem acreditarem, sem darem qualquer importância efetivamente a Jesus, mesmo reconhecendo ou tendo que reconhecer forçosamente pela importância histórica da figura de Jesus, mas o ignoram. Para eles não faz a menor diferença. Que farei? Eu vou continuar conduzindo a minha vida sem dar valor ou importância a essa figura. Que farei? Que se tem feito? Há aqueles que o usam, aqueles que fazem de Jesus um instrumento, um objeto para seu próprio benefício, para a sua própria ascensão social e econômica. Aqueles, portanto, que o usam para que sejam promovidos, destacados, sejam valorizados, sejam guindados a uma posição de respeito, a uma posição de acatamento, coisas assim. Infelizmente, aqueles que não servem ao Senhor, mas servem-se do Senhor para seus próprios interesses. E farei de Jesus chamado Cristo. Há também os que o odeiam. E farei, vou odiá-lo, vou persegui-lo. É isso aí. Aqui vemos alguns que fizeram isso, né? Sacerdotes, escribas, fariseus, principais do povo, etc., que o odiavam. Porque ele representava uma ameaça ao status quo no qual eles estavam inseridos, usando as coisas sagradas e o próprio nome do Senhor para a sua promoção pessoal. Então, o que farei? Eu vou odiá-lo, vou persegui-lo, porque ao fazer isso entendo que presto um grande serviço à humanidade. Há aqueles que são religiosos intolerantes e que perseguem Jesus porque veem nele uma ameaça à sua própria estrutura de fé. Há aqueles, às vezes, ideólogos, filósofos, que o perseguem, tentando aniquilá-lo. Que farei? Que farei de Jesus chamado Cristo? Aos que até o estimam. Vou respeitá-lo, vou estimá-lo, porque ele é um grande mestre, indubitavelmente. Ele é um grande filósofo, inquestionavelmente. Ele é um profeta, um homem de grande moral. São colocações interessantes. Há os religiosos até que o têm como um dos grandes ou o maior líder religioso que temos conhecido ao longo da história. Mas a pergunta continua: o que farei de Jesus chamado Cristo? Nenhuma dessas colocações são relevantes, importantes, de fato e de verdade. Quando essa pergunta foi feita por Pilatos, a resposta foi: crucifiquem, ou crucifica a Jesus. Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Ainda hoje as pessoas respondem de forma equivocada. Mas é preciso que nós saibamos o que fazer de Jesus chamado Cristo. Faça dele o Senhor da sua vida. Faça dele o seu Salvador pessoal. Faça dele, de fato, o seu Deus, porque ele é realmente. Por isso, aos que o recebem, aos que fazem de Jesus
o Deus da sua vida, o Deus que se revelou, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, o Deus que trouxe salvação em seus braços, o Deus que trouxe redenção àqueles que estavam cativos e prisioneiros do pecado, sob o jugo da lei, da opressão estabelecida pelos religiosos. Sem dúvida nenhuma, os que recebem a Cristo como Salvador da sua vida e como Deus soberano, Senhor de todas as coisas, Criador e sustentador de tudo por meio da sua própria palavra. Que farei de Jesus chamado Cristo? A pergunta continua a ressoar até hoje. Atinge o seu ouvido agora e eu espero que atinja a sua mente, levando-o a pensar e, sobretudo, ao seu coração, para que você possa se decidir. Diferentemente da multidão nos dias de Jesus, diferentemente de Pilatos, que tentou lavar as mãos sendo indiferente, diferente dos religiosos que o odiavam e perseguiam, diferente de alguns que o admiravam como um grande líder, como um grande profeta, como um grande rabi, que você realmente reconheça Jesus e entregue a sua vida a Ele como o Deus único e verdadeiro, como o Salvador de todos aqueles que nele creem e o Senhor supremo absoluto da sua vida, experimentando assim a bênção da redenção e da vida eterna. Que farei de Jesus chamado Cristo? Responda adequadamente, com a graça de Deus. Que assim o Senhor o abençoe, a mim, a todos nós, para que a nossa resposta seja: faço dele o meu Deus, o meu Salvador e o meu Senhor. Amém, amém.